assim, autoestima, e falha memória, sai de cabeça aqui. Cadastro, 7, eu acho que não foi muito preparado para cadastro data, né? Bem, pessoal, vamos dar sequência, né, à explanação. Vamos lá, todo mundo ouvindo aí? Perfeitamente. Posso continuar. Então, vamos lá. Como eu ia falando, Jorge, como a gente setou lá na função para que o dev não utilize, não faça a correção das queries, então nós assumimos a responsabilidade dessas especificidades e criamos essas funçõezinhas aqui que faz a verificação qual o tipo do banco que está sendo trabalhado e devolve lá para aquela nossa select query do BO o formato correto do que tem que ser passado para o banco. Né? Tem alguns formatos que são parecidos, né? Tem outros que são um pouco diferentes. Deixa eu ver se tem alguma coisa específica. Não, é isso mesmo, todos seguem a mesma estrutura. Tá? Continuando, então, deixa eu ver onde é que a gente estava no início, era no método save, né? Você me perguntava onde é que estavam os Hs. Isso. Então, retornando aqui a sequência do método save, ele faz algumas verificações aqui, e lá embaixo ele faz a parte de gravação. Deixa eu ver onde é que está a opção aqui. Tá aqui. Por exemplo, se o registro vem em módulo adicionar, ele faz o memory to file, ou seja, pega da memória e joga lá para a tabela, e depois chama esse método aqui, que é o add record, que dentro do add record é que eu faço o HL. Tá? Retorna true se deu tudo ok, se não deu ok, vai retornar a exceção aqui para ser tratado. Se ele retorna ok aqui, então ele faz mais alguns processamentos, ou seja, eu faço um file to memory aqui. O que acontece? O memory to file pega da memória e joga para a tabela.
Depois que é gravado, eu atualizo o registro de memória com o valor que está na tabela. Aí você me pergunta, Não sabia que você que isso estou muito satisfeito de ver isso. Não imaginava, nunca me passou pela cabeça testar em 4 linhas, 1, 2, 3, 4, ok, temos aí um if e tal, mas bastaria 2, uma abaixo da outra. Um memory to file seguido de um file to memory é óbvio, é mais que óbvio que você transfere para o objeto o conteúdo do seu registro. É mais que óbvio, Eduardo. Eu é que nunca me tinha dado conta disso. E isso é muito importante para você fazer o refresh e você ter o novo ID, etc, etc, né? Exatamente. O novo ID, se você tiver num cenário de inclusão, né? Isso, exatamente. Tanto para recuperar o ID, quanto também pode ser que, em alguns casos, você tenha implementado algum processamento via trigger no banco, e altere alguma coisa, e o registro foi atualizado lá, no banco. Então, é interessante que isso, se foi atualizado, isso retorne para a memória. Então, por isso que a intenção de fazer o memory to file e depois o processo inverso para atualizar. Ainda na sequência, se ele aí vai disparar as ações após salvar, né? Lembra que eu falei isso mais cedo, né? Ele faz a gravação no banco, okay. E ainda dentro da transação, ele dispara a ação de after, ou seja, executa o que tem depois para fazer algum processo, algum lançamento que tem relacionado. E só por último, ele coloca o BO em estado de navegação, que a gente chama de idle, e retorna true para a classe que chamou o método save, dizendo que a operação foi feita com sucesso. Aqui embaixo existe uma lógica para edição, mas é a mesma. Só que ao invés de ele chamar um add record, ele chama um modify record, que vai ter lá dentro também um HModify, mas a lógica é a mesma. Tá? E retorna para a função, se der ok, fazer os tratamentos da edição. Ok. Eduardo, uma pergunta neste instante que me ocorre. Begin transaction, rollback, commit transaction, elas são na sintaxe do banco ou são com o H, qualquer coisa? São com H, só que elas não ficam aqui dentro do meu record. Por que não? Nós estamos pensando até em colocar uma opção para termos isso dentro também. Mas a priori, por que não colocamos isso aqui? Porque pode acontecer, por exemplo, de uma página, não sei se eu consigo localizar algum que tenha isso agora. Você pode ter um loop de vários edges, vários updates e tal, e precisa de desencadear o início da transação e o fim da transação no local certo, né? Se falar no BO record, ele vai fazer commit a cada passo, né? Isso. Dependendo de como seja estruturado. Nós implementamos a transação aqui a nível de página, porque geralmente, às vezes eu tenho um processamento de gravação onde eu gravo não um BO, mas vários BOs na mesma transação. Então, como aquele método save fica dentro do BO record, eu só teria informação das tabelas que estão dentro desse cara. E, na verdade, eu tenho mais objetos, mais tabelas relacionadas ali, né? Então, por isso nós escrevemos a transação aqui a nível de página. Por exemplo, aqui no método save do template, que é padronizado, ó, eu tenho o transaction start, onde eu chamo meu banco de dados e passo aquele transaction table do meu BO. Certo. Estão ali dentro. Pode falar. Pacífico, o H transaction start, fiável. No fundo é uma pergunta que eu estou fazendo. Porque quer dizer, uma pessoa que trabalha há tantos anos com a plataforma da PCsoft perguntar isto, é porque eu tenho-me centrado por questões de necessidade profissional, de mercado, no SQL Server. Portanto, eu utilizo diretamente o Begin Transaction, do TSQL, etc. Né? Begin, o Commit, o Rollback, por aí fora. Daí a necessidade de eu perguntar, é pacífico o SH Transaction Start
Eu sei que ele porta-se bem no Hyperfile SQL, isso eu sei, né? Acredito que sim, senão a PCSoft também não o disponibilizaria, né? E se portasse mal, muitas reclamações apareceriam nos fóruns e eu não vejo reclamações quanto a isso. Não, Mas a camada de acesso nativo trata isso bem. de fato não tive nenhum problema com H transaction, até porque a gente entende um pouco do banco, sabe que converter essa instrução para o banco de dados é uma linha, né? Uma linha aqui é uma linha também do banco. Então, as transações que vierem dentro daquela seção após essa instrução estão transacionadas. Certo. Depois encerramos aqui também com o end transaction, que também é mais um comando lá do banco. Então, é bem simples a lógica aqui em cima, lá atrás também não problemas ainda com relação a essa questão de transação. Eduardo, eu proporia o seguinte. Tem como, sem isso implicar nenhuma sobrecarga de trabalho para si, tem como você me disponibilizar isso, mas com, quer dizer, como é que eu posso dizer, como é que eu queria dizer o que eu quero dizer, deixa cá pensar bem. Portanto, tem que ser uma coisa basta uma análise com uma tabela. É fácil você construir, porque você constrói um projeto e você importa as classes de core, né? Você importa as classes de core e as outras classes que são associadas à tabela. Você já tem padronizado todos os métodos de cada uma dessas classes, né? Isso, veja só, eu até comecei a fazer um projeto de exemplo para te enviar. Se eu não tivesse que tratar o layout da aplicação... Não preciso, não preciso. Assim, mas pela estrutura que eu montei aqui, eu preciso ter um layout mínimo para poder gerar a página. Ok. Essa parte de layout da aplicação, que leva um tempinho, porque você tem que ajustar o HTML ali, para montar uma aplicação de exemplo, fazer uma análise pequena com algumas telas de exemplo, se eu acelerar, eu acho que em 20, 30 minutos eu consigo fazer um exemplo todo funcional. Tudo que está aqui. Mas uma análise bem pequenininha, 2, 3 tabelas, não precisa, só basta 2, 3 tabelas, porque o importante aqui é conhecer como é que se integra nas classes de sistema, nas classes principais, como é que se integram depois as classes que são as business, portanto, a cada tabela da análise, onde é que você integra a respectiva classe? Era business objects? Né? Ok, ótimo, ok. Pronto, aí bastaria ter 2, 3 classes, nem mais, não mais do que isso, Eduardo, não mais. O que eu estou falando é justamente para mostrar para o pessoal como a gente conseguiu atingir um nível de produtividade alto com essa estrutura. Claro. Altíssimo, imagino. Como eu falei, tirando a parte do design, que leva um pouco mais de tempo para preparar, eu consigo ter uma aplicação funcional, rodando, gravando, excluindo, consultando o banco de dados, em menos de meia hora. Em menos de 30 minutos eu consigo colocar a aplicação no ar. Assino por baixo, porque sei que as classes, quando a PCSoft implementou isso, e qualquer fabricante de uma ferramenta de programação implementa isso, é já para oferecer aos programadores esse tipo de recurso da produtividade. Exato. Posso até lançar um desafio quando eu for fazer esse exemplozinho para vocês, de gravar um vídeo e depois postar isso para o pessoal aí, para eles verem como é rápido implementar com base nessa estrutura. Tá? Logicamente, também se torna rápido porque eu já sei, né? Já conheço os caminhos. Claro. Mas, assim, em termos de página, para construir uma página básica de edição, eu preciso basicamente fazer a tela, né? Colocar os campos, linkar esses campos, logicamente, e subscrever 2 ou 3 métodos, no máximo. Tá? Desse conjunto de código que está aqui, ó,
a parafernália toda que vocês estão vendo aqui, para fazer uma página básica, eu só preciso reescrever 3 deles com um máximo de 10 linhas. O resto todo o framework já está fazendo. Entendeu? Então, isso dá uma produtividade muito alta no dia a dia. Interessante reparar também que você sente que isto que você está mostrando hoje está também bastante aprofundado e bastante dirigido para a plataforma web. É nessa camada de cima, sim. Aqui a página é web, né? Mas essa camada aqui de baixo, ela é plataforma. Sim, 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 claro, claro. Sim, entendo. Cuidado de escrever de tudo que está dentro do Business Core. Não, aí percebo e sei que sim. Mas como você, entretanto, precisou dessa metodologia de trabalho para um sistema web, você teve que fazer isso mesmo que fez, ou seja, colocar aí métodos e classes especificamente dirigidas para o WebDev. Isso. Se alguém quiser implementar em WebDev ou até mesmo no mobile, pode reaproveitar a lógica aqui do Business Core, do System Core, sim. E seguir a mesma lógica para os BOs, e o que vai mudar logicamente, a lógica das Windows, né? Aí teria que desenvolver um template específico para o Windows. Pode falar, Eduardo, boa noite. É Fabrício, boa noite a todos aí. Boa noite. Primeiro aí, parabéns, né, pelo trabalho aí. Me diz uma coisa, eu tenho uma dúvida na parte de classe, cara. Vamos supor, a gente sabe que tanto o InDev, o WebDev, tem uns tipos de tratamento que você pode trabalhar, no caso de inclusão, né? E aí, no caso, eu trabalho assim, crio uma variável, né, que você sabe lá na página, né? Aí eu crio uma variável, não sei, gClientID, por exemplo. E aí eu trabalho dessa forma. E a dúvida que eu já perguntei aqui, quando você cria essas classes, no caso, vamos supor, uma classe de inclusão, eu não consigo trabalhar com essa variável, né? No caso, é só trabalhar com aquele clientes.newRect, que foi igual a true. Tem como trabalhar com dessa forma que eu estou trabalhando, tipo uma variável? Porque essa classe a gente chama lá no botão, né? A dúvida é essa, eu tenho como trabalhar usando uma variável nessa classe? Eu não consegui captar bem a tua questão. Se tu quiser mostrar, eu posso te dar a tela para me mostrar um exemplo. Talvez olhando o código eu entenda melhor. Tá, por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Como eu faço aqui para compartilhar aqui? Você vai aí no share screen, botãozinho no meio aí na tua tela. Tá, deixa eu trocar aqui. Deixa eu abrir aqui. Como você estava falando, Eduardo, a vantagem de trabalhar com classe, um exemplo, eu fiz um sistema aqui no WebDev, e aí a classe a gente pode importar, né, tranquilo, e vamos supor, no mobile, no InDev, desktop, né? Isso. Eu só não fiz por causa disso, eu tenho essa dúvida. Eu fiz uma pergunta no tempo lá e só não pode trabalhar com variáveis. Deixa eu só ver aqui. Não sei porquê, quando está trabalhando com zoom aqui, essa barra aqui não aparece. Deixa eu procurar por aqui. Olha lá, olha, me mostra aí. Olha lá, fica bom. Fica bom. Vamos cancelar aqui. A gente faz assim, né? A gente cria uma variável lá para identificar a página. É mais fácil. Pronto, aqui, ó, tá vendo? O parâmetro, né? Que é o parâmetro, certo? No caso, o cliente ID. Aí, por exemplo, lá no botão novo, eu boto, chama a página e com a numeração 0, que no caso é novo.
Aí a Tá. pergunta é se com a classe eu posso trabalhar com essa variável, porque no caso aqui, ó, eu trabalho assim, se for 0, aí eu faço, né, dou um H-reset, trabalho com as queries, se for maior, então é alteração. E com o new record eu nunca trabalhei, entendeu? Aí, assim, eu tenho como trabalhar com esse parâmetro lá instanciando lá na classe? Olha, a priori eu te diria que sim. Você pode fazer qualquer coisa com a classe, depende de como você estrutura a aplicação. Mas assim, estou tentando entender teu ponto principal. A tua necessidade seria então identificar se você está adicionando ou se você está Isso, editando registro. porque assim, na inicialização da janela aqui, né, isso é do Tá? cadastro, né? Então, eu instancio aqui a variável, né? E aqui eu digo, ó, se a minha variável for igual a 0, então eu identifico que é como novo. Então, dou um H-reset, executa a query. Se for maior do que 0, então eu sei que está no modo alteração. E aí, quando eu chamo lá no botão novo, ó, deixa eu abrir aqui, clientes, que no caso é aquele pré-registro, né, que é o mostra o histórico, aí a gente aqui chama a página e dá o 0, que é o parâmetro que é igual ao novo. Certo. E o outro modo alteração, aí eu pego a linha que está selecionada na table, né? No caso aqui, ó. Aí o modo de alteração que o parâmetro eu passo ele aqui é a coluna que está selecionada. Entendeu? Aí eu queria saber isso com a classe. Se tem como fazer isso, ou tem que ser só no modo HNIL, Não, ou new não. record. Você pode fazer também, porque é mais a maneira como tu implementa do que o recurso da classe. O que eu faço aqui é parecido com o que você faz aí. Eu também envio para a página o ID do registro, se eu estiver editando ele, ou se eu não estiver editando, vai 0. Né? E aí existe uma rotina onde eu faço a busca no banco pelo que foi passado. Então, por exemplo, o cara passou o ID 0, eu já sei que 0 não tem, eu já adiciono direto. Passou o ID 10, então eu faço uma busca no banco para ver se esse ID 10 existe. Se não existir, eu volto, devolvo a classe em modo de adição. Dá para fazer com classe tranquilamente. Não vejo problema. No caso, assim, só para entender, no caso, eu poderia usar, no caso, uma variável global para colocar, porque aqui, no caso, é local. Eu acho que não vai funcionar lá na classe, né? Não vai, porque em algum momento você vai ter que passar essa tua variável, independente se é local ou global, como um parâmetro de alguma rotina da classe. Tá? Se você libera a tela para mim que eu gosto aqui. Tá. Deixa eu parar aqui. Deixa eu pegar uma página. Paciência. Por exemplo, aqui no meu template, que é padronizado, eu tenho um método chamado locate, tá? Tá. O que é que esse método locate faz? Em algum outro ponto do código, eu recebo o parâmetro que vem, porque eu uso uma maneira diferente de receber parâmetros da página. Viu, Gato? Já eu comento. O que a gente fez com relação a parâmetros. Em algum momento eu recebo essa variável lá em cima e eu chamo esse método locate. Com o valor do chave primário. Tá? Então, você vê que aqui eu chamo a minha classe, que é esse objeto, eu chamo um método chamado getRoleById, que foi passado. E aqui eu envio o valor da minha chave primária para a classe. Então, lá dentro da classe, dá os pulos dele de arrumar esse registro lá no banco. Entendi. Se ele não achar esse registro no banco, ele retorna aqui, zera a variável, e o meu formulário, por padrão, ele já está em modo de edição, porque ele está vazio. Né? Entendi. Se ele achar, então ele coloca a minha classe em modo de edição, tá? E eu chamo algumas funções padrões aqui, incluindo o source to page, que é para pegar o conteúdo que ele achou lá no banco e mandar para a minha página. Tá. Mas dá para implementar com classe, então não tem problema. Entendi. Beleza, valeu. Veja só, pessoal, com relação a parâmetros, né, pegando o gancho aí do Fabrício, a gente implementou uma coisa diferente aqui nas páginas com relação a parâmetros. Aqui a gente pode passar quantos parâmetros a gente quiser.
né? Vocês mexem com page display ou page display diálogo, sabe que você pode, depois da instrução da página, passar quantos parâmetros você quiser. Só que a gente se deparou com uma situação aí de precisar passar parâmetros para uma página a partir de uma chamada do browser, uma chamada JavaScript. Como a gente faz algumas customizações com Bootstrap e JavaScript puro lá na página, nós sentimos dificuldade de chamar, por exemplo, uma rotina ou até mesmo de abrir uma página dinâmica no WebDev através do JavaScript. Então, nós criamos uma rotinazinha, fizemos um macetezinho interno na página, onde eu consigo chamar a rotina de servidor via JavaScript de maneira transparente. Só que a gente tinha dificuldade em páginas que tinham mais de um parâmetro. Tá? E aí ficamos batendo cabeça para entender, poxa, como é que a gente vai passar um parâmetro, tudo bem, eu até consigo fazer na chamada aqui do JavaScript, mas se eu tiver 10 ou mais parâmetros para chamar na página, eu não consigo fazer isso, vai ficar mais complicado. E aí veio a ideia de implementar esses parâmetros de página com base em formato de dicionário JSON. Alguém conhece o formato de dicionário JSON? Eu já ouvi falar? Eu já ouvi falar, fiz aqui um de CEP. Pronto. Mas, então, o que é que acontece? No formato JSON, o que é um formato JSON? É um texto estruturado dessa forma aqui, onde eu tenho um atributo, esse atributo pode ter subatributos e cada atributo tem um valor, tá? Pessoal, um segundinho só, por favor. Pronto, voltei. Desculpa. Então, o que é que a gente fez? A gente implementou uma maneira, algumas funções padronizadas, que quando eu quero passar um parâmetro, vários parâmetros para a minha página, eu monto um dicionário em formato de JSON e envio isso em formato de string. Então, todas as minhas páginas, elas contêm apenas um atributo, que é esse argumentos, string argumentos, que recebe um dicionário em JSON e tem uma função aqui dentro que descompacta esse dicionário e pega o valor de todas as variáveis que está no dicionário e joga em memória. Então, eu consigo fazer transição de páginas, passando os parâmetros que eu tenho na minha página atual para a próxima, ou vice-versa. Tá? Às vezes acontece, por exemplo, de eu estar numa página de consulta, por exemplo, como essa aqui, e essa página ela recebeu alguns parâmetros de onde ela foi chamada, e eu vou para a página de adicionar, por exemplo. Essa página de adicionar também pode receber alguns parâmetros, como ID, parâmetro para dizer se deve copiar o registro, pode vir junto mensagens de validação, ou especificações de que botões devem ser mostrados, enfim, posso passar qualquer tipo de parâmetro para cá. Realizo a edição aqui da minha página, salvo, e quando eu clico em fechar, nesse caso aqui, eu tenho um comportamento de voltar para a página anterior. Então, como é que eu ia passar os parâmetros dessa página, se eu não tivesse uma maneira de agrupar esses parâmetros? Então, a gente resolveu isso com o JSON. Eu consigo mandar dicionários de página a página, com qualquer tipo de parâmetro, e processar esses parâmetros e ainda preencher as variáveis que eu tenho na página. Então, a gente conseguiu uma maneira bem fácil de flexibilizar essa troca de informação entre as páginas. Por exemplo, tem até aqui um exemplo que eu deixo carregado. Até para testes facilita. Por exemplo, se eu for executar essa página agora, vou dar um F9 aqui, não sei se vocês já viram esse recurso, você pode passar aqui e preencher o valor do teu parâmetro. Né? Então, aqui eu informo o dicionário de JSON já no formato que a gente utiliza. O que é que eu tenho aqui nesse dicionário? Eu tenho informação para a próxima página de qual o código do registro que ele quer. Tem alguns parâmetros customizados que a página precisa, algumas variáveis são padrões. Método, se está em copy mode, ou seja, se é para abrir o registro que já existe e copiar ele para adicionar um novo. Aqui, por exemplo, são os parâmetros da página que eu estou, para caso eu precisar voltar para a página anterior, eu mandar os parâmetros de volta, ou seja, é uma maneira bem flexível que a gente encontrou de conseguir fazer essa comunicação entre páginas e, ao mesmo tempo, de conseguir chamar via JavaScript aqui
as páginas passando parâmetros para elas. Não sei se deu para entender mais ou menos qual foi o conceito aqui. Não sei se alguém já se deparou com esse tipo de situação na prática também. Pessoalmente eu não, nunca tive a oportunidade de explorar o recurso do JSON. Temos mais 10 minutos de reunião, não? Eduardo, Oi. boa noite. Tá me ouvindo? Estou sim. Ah, beleza, é o Vilani aqui. Fala, Vilani. Pô, bacana seu trabalho e parabéns. Eu perdi a grande parte, mas consegui pegar uma parte boa. Foi muito bom seu projeto aí, tá excelente, cara. Parabéns mesmo. Obrigado. Essa questão de abrir a página aí, como que você faz a abertura da página? Via JavaScript aqui? Isso. Tá, vamos lá. Eu tenho um template aqui, padrão. Deixa eu ver se eu acho. Tem um template aqui que eu chamo de template principal. Todos os templates e todas as páginas eram ele. O que eu fiz nesse template principal? Lá no finalzinho da página, eu criei alguns campos customizados, campos edits mesmo, aqui do dev, tá? Edits, e alguns botões de comando, tá? Então, por exemplo, eu tenho um botão aqui que eu chamo de BNT Action e eu tenho um cara que chama BNT Action Ajax. Qual é a diferença? Porque nesse aqui eu faço chamadas que não podem rodar em Ajax. Como abrir uma página, por exemplo, né? Se você botar em modo Ajax, ela não abre. O dev não deixa. E eu tenho outro botão que implementa chamadas a rotinas de Ajax. Lá na minha página, eu tenho uma função JavaScript. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu acho que ela está aqui. Não, ela está aqui dentro do template mesmo. Deixa eu ver. Esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui é uma função JavaScript que está lá no meu browser. E quando eu preciso abrir uma página, por exemplo, aqui via menu, né, que eu vou dar um clique, por exemplo, no link desse aqui, ele, na verdade, chama essa função JavaScript, ó, com um clique, ele chama esse JavaScript, esse action com clique, e passa alguns parâmetros, né, como, por exemplo, qual a ação que eu quero executar. No caso, se for uma página, eu passo o nome da página. E aqui depois, ó, eu envio um dicionário JSON com todos os parâmetros específicos daquela minha página, que é o que eu estava falando agora. Que é aquela variável que a página recebe lá no MyPage. E mais algumas outras coisinhas que tem aqui. Esse meu JavaScript pega esses parâmetros que são passados na função, preenche aqueles campos de edição aqui do template, ó, preenche esses campos aqui, tá? E por último eu faço a simulação do clique do botão, tá? Se tiver em Ajax, ele clica no botão de Ajax, se não tiver, ele vai clicar no botão que não tem Ajax. O que é que faz isso aqui? Ele chama a função, chama essa função do browser, do server, perdão, que é essa action button click, tá? Ele dispara a ação no server. Via JavaScript na página, eu consigo disparar a ação lá no server do WebDev. Nessa ação Action Button Click, aí eu faço o processamento. Vejo qual foi a ação que o usuário está solicitando, recebo os parâmetros dela e faço o processamento. Seja abrir uma página, seja executar um processo que está dentro da página, passar os parâmetros para aquele processo, enfim. Eu consigo fazer essa interação através dessa funçãozinha customizada. Legal. É o pulo do gato. Essa daqui. É o pulo do gato também, faço minha das suas palavras. É muito legal. Eu também uso esse mesmo método aí para fazer as aberturas. Eu tentei uma época usar o Execute Code, não sei se você já fez alguma coisa nesse sentido. No lado browser ou no server? No server. No server eu tenho o Execute Process. Eu tenho o Execute Code também em algum local aqui. Eu tentei usar o Execute Code, mas eu notei que ele tem algumas limitações. No Help ele dá um exemplo legal lá, que você faz qualquer comando, mas algumas coisas não funcionam. Aí eu acabei deixando para lá. Eu não sei se não funciona por um bug ou por limitação mesmo.
Tem algumas coisas que você tem que fazer, às vezes, um macete de pré-compilar o código que você quer executar para depois executar. Tem alguns códigos que você consegue executar direto. Outros parece que você tem que fazer um negócio lá, meio que pré-compilar o código e depois executar. Mas até aqui eu não tive problema. Eu consigo utilizar o execute code. Inclusive, não sei se nessa página aqui, eu faço o execute code para, por exemplo, eu tenho algumas variáveis aqui que são padrões do template. Porém, a nível de projeto que está mais em cima, eu posso ter algumas coisas específicas. Então, como eu não sei o que vai vir, quais são os objetos que vai vir, eu declaro as variáveis aqui em cima como dinâmico e em execução eu faço o execute code, meio que declarando novamente essa variável para o novo tipo que você tem no meu projeto. Nesse caso aqui, o execute code funciona tranquilo. E você já tentou usar ele passando o código por string? Esse aqui está por string, por exemplo. Não, aí você está dentro, dentro você está executando o string build aí, né, na verdade. Eu falo você criar uma string com todo o seu trecho de código e usar ele. Não, assim, com trechos maiores não. Já consegui fazer linha a linha. Eu não tentei com trechos maiores ainda. Talvez seja aí que ele precise fazer uma pré-compilação antes de executar o código. Eu estava imaginando ele resolveria muitos problemas, inclusive até a abertura da página ficaria de forma mais simples, né? Você conseguiria ter uma forma mais dinâmica de fazer essa interação. Se bem que aquela ali funciona bem, né? Eu também, depois que coloquei para funcionar, acabei deixando para lá, mas já tive outras situações que eu queria fazer algumas coisas e não consegui com ele. Mas assim, tá indo bem até. Hoje eu consigo fazer praticamente tudo em termos de chamada de servidor, eu consigo fazer tudo com esse método aí. Até o Ajax, que eu implementei ali o botãozinho para chamar Ajax, depois eu descobri o código JavaScript do dev que faz a chamada Ajax. E a gente até utiliza esse código em uma outra parte da aplicação que é manual, que é feita em AngularJS. Como o AngularJS é uma aplicação separada, eu meio que não consigo usar os objetos que eu tenho na página. E aí meu programador meteu a mão lá, conseguiu achar o código do dev que faz a chamada mesmo para Ajax, implementou da mesma forma dentro da aplicação Angular, e hoje ele chama Ajax sem precisar usar isso aqui, o mais dinâmico. Daria para chamar também talvez a ação do clique normal, que faz a ação sem ser Ajax. Eu não tentei fazer isso, mas vai ficar para o futuro aí. Hoje atende bem esse esquema. Tá? Entendi. Legal, bacana. Valeu, obrigado. Valeu. Bem, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Quer perguntar algo mais? Silêncio, acho que todo mundo viu na apresentação. Dizer-lhe apenas. Só uma parte, acabei perdendo. Depois eu vou ver se eu dou uma olhada no vídeo. Tá. Dizer-lhe apenas, Eduardo, que para a sintaxe, para o código das queries mais simples, eu desenvolvi uma pequenininha aplicação que interpreta a estrutura da análise e as respectivas tabelas e campos e colunas, melhor dizendo, colunas das tabelas, e o programador consegue fazer a query, aquelas queries básicas, não é? Do select colunas from tabela, where qualquer coisa. E portanto consigo integrar isso. Bem sei que essas queries são básicas, servem para os cadastros, para as tabelas mais simples, para aquelas quando começamos a precisar de obter informação de mais que uma tabela, com os joins, com recursos específicos do SQL de cada banco, aí esse wizard que eu estou falando
wizard de código, não cheguei ainda lá, nem tenho essa intenção de chegar, porque não vale a pena, quer dizer, cada query complexa é ela própria e, portanto, a pessoa tem que escrever o código, não vale a pena estar a inventar a roda, não é? Tô passando um novo link, esse aí vai cair.